Tudo bem? Iniciando aqui mais uma atividade da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica, com as mini aulas de terraplenagem. Então, vamos iniciá-la com o tema implantação de corte e aterro. O pessoal que está no Instagram não vai ver os slides, mas estão disponíveis lá no canal YouTube do Engenheiro Mauro Lozano, ou as redes sociais do Engenheiro Mauro Lozano, que tenham uma outra forma na plataforma para vocês verem os slides. Bom, implantação de um corte ou um aterro, terraplanagem. Vou começar por aí. Na implantação de qualquer terraplanagem, nós temos que ter um lugar que nós estamos cortando e um lugar onde vamos fazer o aterro. Geralmente, isso é originado por uma necessidade de planificar o terreno. Né? Então, planificar o terreno leva à terraplenagem, corte ou aterro. Se você tem um terreno que só precisa de corte, você vai ter que ter algum lugar que você vai cortar para fazer esse aterro. Né? E se você tem algum corte que você tem que fazer, que é só corte, você tem que colocar esse material cortado ou escavado em algum outro lugar. Então, o terreno natural, ele geralmente é acidentado, mas pode não ser. Então, sempre que eu tenho uma escavação, eu tenho um aterro, ou quando eu preciso fazer um aterro, eu tenho que escavar em algum lugar. É isso o primeiro esclarecimento. Então, vocês veem aqui que nós temos um terreno natural, né? E por conta da necessidade de deixar ele horizontal para o uso do homem, eu tenho então que uma outra situação, um terreno natural, e eu preciso planificar. Então, quando eu vou planificar, eu tenho que ter como já falei, um corte e um aterro. Aqui eu estou imaginando que eu tenho um terreno onde que eu vou cortar e aterrar no mesmo terreno. Isso sempre é interessante, porque quando eu faço menor movimentação de terra, eu vou ter menor custo. E quando eu tenho menor custo, é mais interessante. E outra coisa, quando eu tenho que escavar em algum lugar para poder fazer o aterro no meu sítio, no meu local de obra, eu vou ter que dar uma área de empréstimo. E lá eu também tenho que fazer um projeto de escavação. Né? Então eu tenho um custo a mais, porque eu tenho que fazer um projeto de escavação lá e um projeto de aterro aqui. Quando eu faço no mesmo terreno eu tenho corte e aterro. Com isso vai aparecer um outro problema, que é como que eu equilibro esse volume de corte e aterro. Porque o volume no corte e o volume de aterro, eles não são iguais. Mas isso eu vou falar em outra mini aula. Né? Então, a hora que eu vou planificar o terreno, eu tenho o problema dos taludes. Os taludes de corte e os taludes de aterro. Né? Então, eu preciso, no projeto geométrico de terraplanagem, geralmente se coloca o corte 1 para 1 e um aterro 1 para 1,5. Isso daí é um cacuete, é um erro, um equívoco, porque não necessariamente o talude de corte é 1 para 1, quer dizer, um horizontal para 1 vertical, e nem o aterro vai ser 1,5 na horizontal para 1 na vertical. Depende do tipo de solo. E aí que vem o problema. Eu falo já há 15, 20 anos, se você precisar agora, que o projeto terraplanagem na sociedade tem sido um projeto geométrico. E nós aqui estamos dizendo que não, ele tem que ser um projeto, sobretudo, geotécnico. A geometria é uma parte do projeto de terraplanagem. Né? É aquela necessária para dar conformação geométrica, mas antes de dar uma conformação geométrica, as inclinações de talude estão ligadas a uma questão geotécnica, ou seja, das propriedades de engenharia
cortes de aterros. Eu não posso simplesmente dizer que sempre vai ser 1 para 1 no corte e 1 para 1,5 no aterro. Outra questão que eu queria comentar sobre esses taludes é que eles ocupam espaço. Eles ocupam o espaço do terreno, né? Numa outra mini aula eu vou falar mais sobre isso. Mas eu não posso escavar vertical, eu tenho que fazer 1 para 1, ou 1 para 1,5, ou qualquer outra inclinação, e com isso eu quero dizer que nós temos que fazer um cálculo de estabilidade, fazer sondagem para ver a resistência do solo, enfim. Mas eu quero dar destaque aqui à perda da área do terreno. Em áreas urbanas, esses cortes de aterros, eles são feitos com contenções, para aproveitar todo o terreno. Mas quando eu tenho a possibilidade, o mais barato, é ter taludes de corte e aterro. Né? Em outras mini-aulas a gente vai falar sobre isso. Né? E fora esse problema da perda de área, nós temos então a compensação do corte e aterro, como eu já falei, que eu vou abordar em outro momento. O que é importante então? Entender que no projeto terraplanagem, primeiro, não é um projeto só ou eminentemente geométrico. Ele é um projeto geotécnico, sobretudo, para então depois configurar uma geometria, onde se erroneamente coloca sempre 1 para 1 no corte, 1 para 1,5 no aterro. Outra questão que fundamental é que solos são esses? Qual a resistência de solos? Existe nível d'água? Esse nível d'água, ele muda muito de posição em relação às épocas do ano, né? O que vai acontecer nos taludes de corte se tiver água? E o do aterro, como vai fazer? E o solo tem condição boa para escavar? Ou eu vou precisar de equipamento pesado para escavar? Vou precisar dar fogo? Posso ter uma rocha. E o solo de aterro? Será que ele vai ter que colocar água para atingir uma umidade ótima e poder, então, fazer um aterro adequado? Bom, essas coisas que a gente vai abordar em outras mini-aulas, né? E eu quero, nessas mini-aulas, me encaixar num tempo de 10 minutos. Estamos aqui fazendo a primeira e vamos melhorando com o tempo. Resumo desta mini aula. Nós temos que ter a topografia do terreno, temos que procurar o projeto de implantação do que queremos nesse terreno, verificar geometricamente as necessidades de escavação, de corte, de aterro, procurar sempre equilibrar o volume de corte e aterro. Aí nós temos o problema do fator de conversão de volume do corte em aterro, né? E também temos então que fazer a sondagem. Então, topografia e sondagem são necessários, mais o projeto de implantação, para a gente poder então dar um parecer sobre essas escavações, esses aterros. Nós estamos falando aqui, imaginando até uma residência, não é uma obra maior, mas a obra terraplanagem está em estradas, ela está em indústrias, né? Shoppings, obras industriais de uma forma geral. Eu sempre terei problemas de corte e aterro. Vocês vão ver durante esse curso, por isso que eu lancei os mini cursos, né, que tem inúmeras coisas para dizer, e eu vou aqui fazer, através dessas mini aulas, colocar esses aspectos importantes de um projeto de terraplanagem, que todas as obras de engenharia, de certa forma, são precedidas do projeto de terraplanagem. Bom, é mais ou menos isso que eu queria falar hoje. Espero que tenha sido uma primeira aula, mini aula, adequada para os senhores começarem a acompanhar essas gravações das mini aulas, que estarão todas disponíveis lá no nosso canal YouTube. Vou abrir uma playlist com mini aulas de terraplanagem, ok?
Então, muito obrigado, até a mini aula e compartilhe as nossas mini aulas aí, que tem muita gente no Brasil precisando falar de terraplanagem, tá bom? Muito obrigado.